Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Continuamos então, o nosso propósito de leitura bíblica anual. Hoje nós estaremos lendo o livro de Números, capítulos de número 14 e 15. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Números, capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns para os outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre todos os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e deserdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que na tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores da terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio do povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que ele prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do seu Senhor se engrandeça, e como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e ainda não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor segundo a sua palavra, e então lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Mudai amanhã de rumo, e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, de que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, dos que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a despeito da qual jurei que faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, que dizeis: por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes.
Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto, e os vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis a experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Eles se consumirão e ali falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, estes mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram os homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo contristou muito, levantando-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porém, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois, uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha de Efraim, e derrotando-os até Orma. Agora, o capítulo de número 15. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu hei de vos dar, e ao Senhor fizerdes a oferta queimada, de holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou de oferta voluntária, ou de vossas festas fixas, apresentaste ao Senhor aroma agradável como sacrifício de gado e ovelhas. Então, aquele que apresentar sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um rim de azeite e de vinho para a libação. Prepararás a 4ª parte de um rim para o cordeiro, além do holocausto ou sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de um efa de flor de farinha misturada com a 3ª parte de um rim de azeite e de vinho para a libação, e oferecerás a 3ª parte de um rim ao Senhor, em aroma agradável. Quando preparares o novilho para o holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto de sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trarás a sua oferta de manjares, 3/10 de uma efa de flor de farinha, misturada com a metade de um rim de azeite e de vinho para a libação, e trarás a metade de um rim, a oferta queimada com aromas agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo os números que oferecerdes, assim fareis com cada um. Todos os naturais, assim como farão essas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro, e em quem estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como fizeste, assim fará ele. Quando a congregação haja apenas um estatuto, tanto para vós outros, como também para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo, por vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes o pão da terra, apresentareis uma oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias das vossas farinhas grossas, apresentareis ao Senhor uma oferta nas vossas gerações. Quando errardes e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e daí em diante nas vossas gerações, será que quando fizerdes alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor como uma oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para a oferta de pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi um erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por
causa do seu erro. Será, pois, que perdoado toda a congregação dos filhos de Israel, e mais o estrangeiro que habita no meio deles? Pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou. Quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, lhe será perdoado, para que o natural dos filhos de Israel e também para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do meu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe havia de fazer, o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes farão borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul, e as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. Santos sereis ao vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então tá aí, né? O castigo do povo de Israel, né, no capítulo 14, eles ficaram 40 dias, então 40 anos peregrinando no deserto. E mais uma vez a gente vê aqui no capítulo 15 a questão das leis, né, expiatórias relacionadas à expiação, a tirar pecado. Nós já mencionamos aqui que essa lei foi cabalmente cumprida na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.